Olá, estou aqui novamente para apresentar para vocês hoje 3 ações que vão mudar o jogo na sua imobiliária. A primeira coisa que você precisa fazer para mudar o jogo na sua imobiliária é levantar os números da sua imobiliária. Por quê? Se você não sabe o que está acontecendo na sua imobiliária, você não sabe aonde você está e aonde você quer chegar. Então você precisa imediatamente, se você já não faz, levantar número de VGV, VGL, que seria valor geral de vendas, né, da imobiliária, valor geral de locações da imobiliária, puxa os 2 últimos meses, 6 últimos meses, o máximo de tempo que você conseguir levantar essas informações. Puxa também o número de captações em geral e por corretor que você faz na sua imobiliária e o número de leads que você recebe de venda e de locação sempre separado, porque a taxa de conversão é diferente. E pega esses números geral e por corretor. Então, o número de captação de imóvel geral e por corretor, número de lead geral e por corretor também. Por que você precisa desses números? A gente vai planilhar, colocar no papel ou na planilha todos esses números para usar de base, comparando com as ações que a gente vai fazer para os próximos meses e ver a evolução que a gente teve, ou se a gente está estagnado, quais as estratégias que a gente vai precisar abordar para mudar de forma que esse número melhore a cada mês. O que eu vejo nas mentorias, quando eu falo para os donos de imobiliária, é que normalmente eles não têm esses números. Eu, quando decidi mudar a minha vida no mercado imobiliário, também não tinha. Então eu tive que parar e levantar, eu consegui levantar ainda o último ano desses números e colocar numa planilha. Isso me ajudou muito, porque à medida que eu vou amadurecendo e melhorando esses números, eu tenho poder de comparação, por exemplo, com o ano passado ou com o mesmo mês do ano passado. Isso me ajuda também a traçar, por exemplo, metas desse ano. Esse ano, em janeiro, eu tracei a meta, né, elevando os valores de 15%, 20%, 30%, de acordo com o mesmo mês do ano passado, de janeiro, que o meu volume de vendas foi menor, então eu utilizei esse volume de vendas para fazer esse ranking do ano de 2026. Outra coisa que você descobre também quando você está fazendo a junção desses números é, por exemplo, que a sua conversão de entrada de lead para venda está baixa, né? Que o corretor ele tem um volume alto de lead, ele faz pouca visita, faz pouca venda, pouco fechamento. Que você pega que ele não está encaminhando opções dentro do perfil e por isso que o cliente não está indo para visita. Né? Que aí você consegue pegar essas coisas, porque no primeiro momento, quando a pessoa faz o levantamento dos números, só sabe, tipo, que mês passado eu entreguei 300 leads para 10 pessoas. Mas não sabe o que aconteceu, entendeu? Eu fiz 3 vendas, aí isso sabe. Mas não sabe, o Regis, eu entreguei tantos leads para o Regis e dos tantos leads o Regis tirou 2 vendas. Então, bora, faça o levantamento desses números e bora para o próximo passo. A segunda ação que você precisa fazer na sua imobiliária é a gestão desses leads. Então vamos lá, você levantou os números, você sabe quantos leads entraram, né, no geral da tua imobiliária e agora a gente vai começar a esmiuçar esse volume de leads para ver para qual corretor está indo e o que o corretor está fazendo com esses leads. Então agora a gente vai fazer uma planilha e vai colocar as seguintes informações de hoje em diante. O número de entrada de leads por corretor. Então, todos os dias você vai ver o volume de lead que entrou por corretor e vai fazer essa anotação. De preferência, pega um painel, uma lousa e faça essa gestão desses leads que eu vou te ensinar nessa lousa. Então, entrou o lead para o corretor X, coloca lá um post-it falando que entrou o lead para o corretor. Então, você vai começar a controlar a entrada de lead, a interação do corretor com esse lead. Essa interação você vai contabilizar quando o cliente falar com o corretor e não quando o corretor falar com o cliente, é quando tiver uma resposta, tá? Então, entrada de lead, interação
visita, proposta e fechamento. Então é isso que você vai colocar na sua lousa e você vai controlar. E eu percebo quando você começa a fazer esse controle de lead. Você vai perceber que tem muito lead que entra e não responde o seu corretor. Muito cliente que responde o seu corretor, mas o corretor ele não consegue levar esse lead para visita. O cliente vai para visita por 1, 2, 3 vezes, volta. Por falta de follow-up, esse cliente ele não manda proposta e, consequentemente, não faz fechamento. E cada etapa dessa, se você vê que o lead está parado, tem um gargalo e você precisa corrigir, dar treinamento para esse gargalo. Eu vou dar algumas orientações aqui, que vai ser uma ou duas, eu não consigo dar todas, mas, por exemplo, o cliente ele entrou, ele não respondeu o corretor. Né? Provavelmente é o quê? Demora nesse atendimento com o corretor. O cliente entrou, o corretor demorou para entrar em contato com esse lead já marcou visita com outra imobiliária, não respondeu ele. Legal? Aí esse lead entrou, interagiu com o seu corretor, só que ele não foi para visita. Provavelmente, quando você pegar as anotações e olhar as mensagens desse corretor, você vai ver que o corretor, provavelmente, ele não conseguiu identificar o perfil do cliente e não conseguiu encaminhar opções dentro desse perfil para o cliente. O que acontece? O cliente, ele vê que as opções não estão de acordo com o que ele pediu para o corretor e ele não vai para a visita. Então, cada etapa desse funil que você vê um lead parado por corretor, você vai ver que tem um gargalo e você vai precisar identificar esse gargalo para seguir, né, e o lead conseguir avançar para as próximas etapas. O que eu reparei, né, o que eu consegui identificar quando eu comecei a fazer essa gestão de leads. Tinha corretor meu que recebia um alto volume de leads e ele não conseguia dar atenção para todos os leads. Então, hoje, na imobiliária, eu tento dar para o corretor, né, não mais do que isso, porque às vezes ultrapassa um pouco, por isso que é o tentar, de 15 a 20 leads por corretor. Às vezes eles recebem mais porque eles recebem lead de captação deles, mas 20 leads eu acho o número ideal mensal para que esse corretor ele consiga dar um bom atendimento para esse lead, né? E para que ele dê atendimento também para os leads do mês passado e do mês anterior que ainda estão caminhando com ele. Identifiquei também que tinha muito corretor que recebia lead e não estava levando esse lead para visita. E aí eu consegui identificar que tinha algum problema no meio desse funil, chamei o corretor para conversar, identifiquei as falhas, a gente fez as correções e o corretor agora está caminhando normalmente, levando os clientes para visita. Ele não conseguia, ele não tinha cuidado para identificar o perfil, mandava qualquer coisa para esse cliente, o cliente não visitava com ele, tá? Outra coisa que identifiquei também, esse cliente ia para visita, voltava. E como o corretor ele tinha muito cliente para atender, ele não fazia o follow-up e mandava mais opções para esse cliente. Então, era um cliente ativo que estava indo para a visita, só que ele não mandava proposta porque o corretor não dava continuidade nesse atendimento. Então, à medida que você for distribuindo esses leads, você vai vendo as falhas. E aí você vai precisar, claro, fazer todos esses ajustes com os corretores, porque se você não mensura exatamente o que está acontecendo, você não sabe aonde corrigir. Eu tinha corretor, tenho corretor que está comigo há 9 anos. E aí, eu não vou falar quem é, mas o corretor ele tinha poucas vendas, muito tempo de casa, poucas vendas. Depois que eu comecei a fazer esse funil de lead, eu identifiquei qual era o problema, depois de 9 anos, né, identifiquei qual era o problema, parei com a pessoa, mostrei o que ela precisava fazer dentro daquele sistema, daquele roteiro, né, de interação com aqueles clientes, e aí começou a vender. Aí vende 1, 2 todo mês, 1, 2 todo mês. E aí eu não poderia ter identificado isso antes, sabe? Não poderia, porque eu não fazia gestão de leads. Mas se eu fizesse gestão de leads, com certeza a pessoa já estaria vendendo muito mais do que está agora, né, com essa gestão de lead. Agora que você reuniu os números, já está fazendo a gestão de lead, você vai fazer o acompanhamento semanal dessa gestão de leads que você está fazendo.
E para que fazer esse acompanhamento semanal? Porque você vai preencher essa planilha de gestão de leads, sempre na última semana eu faço essa gestão toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira eu abro a minha tabela, eu vejo quantos leads entraram por corretor, quantos deles estão em interação, quantos foram para visita, quantas propostas a gente teve, quantos fechamentos a gente teve naquela semana. Isso é muito importante avaliar. Uma coisa importante também que eu ainda não falei é que a gente tem uma média nacional que para cada 100, isso é de venda, para cada 100 leads recebidos de venda, em imobiliária comum, sem gestão, 2% de venda. Então, a cada 100 leads, 2 vendas. E aí, o nosso trabalho é sempre melhorar esse número. E você precisa ficar atento a isso, porque às vezes o seu corretor não está vendendo porque está recebendo pouco volume de lead. Então, vamos supor, se a sua imobiliária recebe 100 leads por mês para dividir pelos corretores, você vai fazer em média 2 vendas. Se você quer aumentar o número de venda, você precisa aumentar o número de lead e talvez aumentar o número de corretor para que fique o número de lead por corretor de mais ou menos de 15 a 20, ok? Então, isso você precisa prestar muita atenção. Então, fez essa reunião na segunda-feira desses números. Você vai identificar o que não está prosperando, o que não está se movimentando, né, dentro da planilha, vai identificar o gargalo e vai dar treinamento para esse corretor. Ou coletivo, se você vê que o problema é coletivo, ou 1 ou 2 corretores pontualmente que estão com problema naquela interação para visita ou na visita para contrato, você vai dar treinamento específico para aquele corretor. Uma coisa muito importante que eu percebo, coloque esses números numa planilha e coloque a amostra para os corretores, para eles saberem quantos leads eles receberam, quantos foram para visita, quantos fechamentos tiveram, porque às vezes o corretor ele tem uma performance melhor do que o outro, e o que não teve uma performance tão boa, ele consegue se espelhar naquele corretor que está tendo uma performance melhor do que a dele e perguntar o que aquele corretor está fazendo, ou identificar olhando qual é a rotina daquele corretor e começar a fazer, né, a ter os atos daquele corretor para performar melhor. Então é muito importante que os números fiquem em aberto para todos terem acesso a esses números, ok? Então, você fazendo isso, esses 3 passos iniciais, que é levantamento de número, gestão de lead e acompanhamento semanal, você já vai identificar uma melhora enorme na sua experiência como gestor e no trabalho com os corretores, identificar gargalo, conseguir dar treinamento pontual, onde realmente está acontecendo aquele problema para melhorar a sua operação. E aí, a gente vai para o próximo vídeo que eu vou falar para você de mais 3 ações que você deve fazer para continuar melhorando a sua operação. Mas por enquanto, fica nesses 3, identifique esses 3, faça a sua análise de número, a sua gestão de leads e depois olha o meu próximo vídeo do YouTube.